Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão, como ter filhos mais gratos, ensiná-los a serem mais gratos, a reconhecerem tudo aquilo que a gente faz de bom por eles, e não só a gente, mas o que todas as pessoas fazem de bom por eles, e para que quando eles cresçam, eles sejam pessoas agradecidas, respeitosas, né? E que saibam o valor das coisas. Vem comigo. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo na nossa geração, já escutou, né, em algum momento os pais falando: olha tudo que eu faço por você. Já vi até meme disso, né, e é até engraçado a gente olhar para isso hoje, mas na época a gente se sentia mal quando a gente era criança, né, já vou falar sobre isso, mas a gente sempre ouviu, né, pelo menos algumas vezes na vida, um pai ou uma mãe falando: olha tudo que eu fiz por você, olha o quanto eu me sacrifiquei por você, ninguém me valoriza nessa casa, que é, vou ter que morrer, né, vou ter que morrer para vocês me darem valor. Toda essa carga, né, esse drama, essa coisa toda, que muitas vezes, principalmente as mães, né, falavam pra gente quando a gente era criança e a gente fazia alguma coisa errada, ou enfim, bagunçava alguma coisa, né? E é engraçado porque, ao invés, pelo menos pra mim, tá? Aqui eu tô contando uma experiência pessoal, mas que de alguma forma é comum a muitas outras pessoas, né? Quando minha mãe falava esse tipo de coisa, né? Não só o que ela falava, mas o tom de voz que ela usava, a postura que ela tinha, aquilo não me gerava aquilo não me ensinava a ser grata de alguma forma, né? Não estava me ensinando poxa, agora sim eu entendo todo o sacrifício que a minha mãe fez por mim, que minha mãe faz e tudo mais. Primeiro porque eu era criança, né? Eu não tinha essa capacidade de ligar uma coisa a outra, de raciocinar. Então, por mais que ela falasse e tivesse até uma boa intenção, né, de me fazer reconhecer aquilo que ela fazia por mim e tudo mais, eu era criança e não entendia. E ao invés de eu me sentir, de eu ser educada para ser grata, para reconhecer, para fazer, para bagunçar menos e ser uma criança mais educada, enfim, sei lá, eu me sentia culpada, né? Sentia uma culpa, assim, um incômodo no coração, que eu acho que é comum, né? Sempre que a gente escuta, sempre que alguém joga alguma coisa na nossa cara, digamos assim, a gente se sente mal, sente uma certa angústia, uma certa tristeza até, né? De, poxa, eu sou um peso, então, na vida da minha mãe, né? Quando a mãe fala, pô, deixei tudo, me sacrifiquei, trabalhei, ou deixei meu trabalho para cuidar de você e tudo mais, a gente se sente mal, né? Até mesmo adultos, assim, a gente fica mal. Só que isso não é assim, eu não tô falando mal da minha mãe, né? Nem das mães que falaram isso, né, que falam dessa forma com os filhos, porque muitas vezes essa é a ferramenta que elas tinham, né? É a ferramenta que elas tinham para nos educar, nos ensinar alguma coisa. Provavelmente porque elas aprenderam e passaram por isso também com as mães delas, né? Com os pais delas. Com os nossos avós, portanto, né? Então, de tanto ouvir isso da própria mãe, né, do próprio pai, elas acabaram repetindo isso com a gente, né? Então, eram as ferramentas que elas tinham para nos educar. Então, assim, não dá para eu culpar, não dá para eu, né? Hoje, tendo a maturidade que eu tenho, sendo mãe, sendo mais consciente dessas coisas, né, ligadas à educação, eu sei que tá tudo bem, porque era o que ela tinha, né? Ela não tinha outros recursos, e sem falar que hoje a gente tem, assim, acesso a muitas coisas, muitas formas de ensinar, muitos métodos educativos, né? Enfim, inúmeras coisas que os nossos pais não tinham, né? Ou muitas vezes nem tinham tempo de ler livros, de procurar saber, porque eles estavam trabalhando e tinham que trabalhar para poder nos sustentar. Então, né, infelizmente, muitas vezes nossa educação foi uma educação feita no automático, assim, com as ferramentas que eles tinham aprendido dos pais e que replicavam, né? Mas hoje a nossa maternidade, né, a nossa forma de educar é diferente, justamente porque a gente tem
tanto acesso a tantas informações, a tantas coisas, e óbvio que a gente precisa filtrar, né, tudo isso, conhecer as ideias, mas assim, saber equilibrar as ideias na nossa vivência, olhar também para os nossos filhos, né, e saber conhecê-los, reconhecer o jeito deles, a personalidade deles, porque cada filho é diferente, não tem jeito, né? Apesar de saírem muitas vezes da mesma matriz, são de lotes diferentes, né? Já vi esse meme uma vez e achei engraçado, mas é isso mesmo, né? Eles saíram do mesmo lugar, mas são super diferentes. Então, olhar para essa individualidade, né, dos nossos filhos é algo que hoje a gente pode fazer, né, para educá-los melhor. Tem filho que pode até entender, né, a forma com que a gente fala, né, você não valoriza, você não faz nada, não sei o quê. Mas tem filhos que, a maioria, inclusive, se forem crianças principalmente, né, ou até adolescentes, pelo contrário, não vão entender, vão se sentir mal, vão se sentir culpados, assim como a gente se sentiu também, né, um dia. Então, assim, eu trouxe aqui algumas formas, né, da gente ensinar os nossos filhos a serem pessoas gratas, porque ensiná-los a serem gratos, a serem pessoas agradecidas, pessoas que olham para a realidade e pensam, nossa, muitas pessoas fazem muitas coisas por mim, isso é importante, né? Isso que os nossos pais ensinavam era importante, é importante, mas a forma como eles faziam muitas vezes não era tão legal. Então, como criar filhos mais gratos? Eu trouxe aqui, acho que 3 pontos bem importantes. Se vocês tiverem mais sugestões, mais pontos aí que quiserem trazer nos comentários, eu estou super aberta, né, a receber e a ler. Gostaria muito também de que esse vídeo fosse uma conversa, né, entre mães e pais também, né, por que não? Sobre como, né, como educar os nossos filhos para serem, né, pessoas agradecidas, e quais formas a gente pode usar para que eles sejam assim, né? Então, a primeira coisa, a gente pode contar histórias, porque criança aprende muito, muito, muito através de histórias que a gente conta, né? Então, a gente pode até contar histórias reais de como era, por exemplo, quando eles eram recém-nascidos, né? Ah, você nasceu desse jeito, e quando você nasceu, você precisava muito da atenção da mamãe, e a mamãe cuidava muito de você. A mamãe acordava várias vezes de madrugada, junto com o papai também, né, para cuidar de você, para limpar, para tirar a sua fralda, para te dar mamar, né? Ou um episódio que a criança ficou doente, né? Você contar para ela como que foi, como que você cuidou dela, como que ela melhorou. Enfim, né? A gente pode usar histórias reais da vida daquela criança mesmo, ou histórias fictícias, né? Ler livros também é muito importante, contar histórias, né, de livros que tratem sobre esse tema é importante também. A segunda coisa é fazê-los ter responsabilidades dentro de casa. Claro, segundo a idade de cada um, né? Não dá para eu dar responsabilidades para além do que eles aguentam se eles são crianças muito pequenas. Mas à medida em que os nossos filhos vão crescendo, 2, 3, 4, 5 anos, já dá para eles fazerem, para eles verem, né, conhecerem o ambiente em que eles vivem, que eles moram, e terem responsabilidades dentro desse ambiente. Ainda que sejam coisas muito simples, muito básicas. Arrumar a própria cama, né, jogar alguma coisa no lixo, arrumar os próprios brinquedos, lavar uma louça, se for uma criança um pouquinho maior, né, ajudar os irmãos, né, trocar uma fralda ou jogar a fralda do irmão no lixo. Essas pequenas responsabilidades que a gente vai dando para os nossos filhos, né, muitas vezes vai ajudá-los com que eles entendam a complexidade das coisas, entendam que servir as outras pessoas demanda tempo, demanda esforço, manter a casa organizada, né, demanda tempo, demanda esforço, e se eles fazem isso uma vez ou outra, tem gente que faz isso por eles todos os dias, né?
Então, com o passar do tempo, conforme a gente vai aumentando assim, o nível de responsabilidades que a gente oferece, que a gente dá para os filhos, eles vão entendendo, né, que, na verdade, muitas coisas, ou quase todas as coisas que eles fazem, eles dependem de alguém, de outra pessoa, para fazer aquilo. Isso é muito importante porque isso vai ficando mais preso, assim, mais profundo, mais enraizado no coração daquela criança, muito mais do que se eu ficar jogando na cara dela as coisas, entende? Ela vai entender e vai saber praticar aquilo de uma forma muito mais consciente, né? Porque ela está fazendo aquilo, ela está agindo na realidade e está fazendo coisas pelos outros. Então ela vai saber reconhecer quando os outros fizerem alguma coisa por ela também, né? À medida em que, claro, ela for crescendo, como eu disse. Algo em troca dos nossos filhos. É claro que quando a gente educa, e educa bem, e educa de uma forma consciente, como eu falei, a gente espera que os frutos venham, que os nossos filhos em algum momento nos retribuam, né? Enfim, nos deem alguma coisa boa. E eu não estou falando só de coisas materiais, por exemplo, educo meu filho e ele, né, se torna um bom profissional e ganha dinheiro e me dá dinheiro. Não é isso que eu tô falando aqui, mas muitas vezes a gente espera, né, que os nossos filhos façam coisas por nós. E tá tudo certo isso, tá tudo certo a gente querer colher os frutos da nossa educação. A gente vai colher se a gente dá uma boa educação para os nossos filhos, é quase certeza, né, de que os frutos virão. Mas ficar esperando, né, algo em troca, sempre algo em troca, por tudo aquilo que a gente faz para os nossos filhos, é um pouco complicado, né? Tanto que quando eu ouvia isso da minha mãe e tal, de que, poxa, olha o que eu faço, olha não sei o que, sei lá, eu ficava com aquele sentimento de cobrança de que eu tinha que retribuir de alguma forma e não sabia como, porque eu era criança, né? O que uma criança vai poder retribuir para o seu pai de grandioso, assim? Vou poder recuperar o tempo perdido da minha mãe? Não. Eu vou poder trabalhar e dar dinheiro para ela? Também não, né? O que eu posso fazer é dar menos trabalho, né? É isso que passava pela minha cabeça naquele momento. Então, ficar cobrando, ficar fazendo as coisas, né? Sempre buscando algo em troca, é o mal de muitos pais e mães, né? E é algo que talvez não seja bom para nós, nem para os nossos filhos, porque eles vão entender isso, eles vão sentir isso em algum momento. E eles vão se sentir sempre cobrados, né? Sempre poxa vida, nunca é o bastante, né? Nunca consigo ser o bastante só sendo eu. Eu preciso dar algo em troca sempre para os meus pais, porque senão eu tô sempre devendo na praça, né? Então isso não nos fazia bem. E fazer isso com os nossos filhos, né? De que olha o tanto que eu faço por você e você tem que me dar de volta, não funciona. O amor verdadeiro é quando a gente serve, quando a gente dá, sem ficar esperando o tempo todo que aquela pessoa retribua. E isso serve para os nossos filhos, serve para o nosso cônjuge, para a nossa família, pessoas da família que a gente ama, que a gente faz coisas por elas, muitas vezes não esperando que elas nos retribuam de forma material ou até afetiva, enfim, mas fazendo porque precisa ser feito, né? Porque a gente ama aquela pessoa e o amor, ele é assim, ele é abnegado, ele não cobra nada em troca. Mas um grande paradoxo do amor é que quanto mais amor eu dou, né, mais aquilo me preenche, mesmo que eu não receba absolutamente nada, né? Por exemplo, dos nossos filhos, que são crianças, que são, né, tão pequenos, não podem mesmo nos dar nada em troca. Mas quando eu me dou, quando eu amo essas crianças de forma gratuita e completa, aquilo me completa, né? Aquilo completa o meu coração, me deixa mais feliz, mais alegre, e é isso o que no fim vale a pena. E quando a gente ensina isso para eles, né? Isso vai fazer com que eles sejam esse tipo de pessoa também, né? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse pequeno vídeo.
Pretendo voltar aqui no canal para falar sobre trazer mais temas, né, sobre educação, mas é que recentemente eu vi mesmo um meme, né, de todo filho já escutou isso da mãe, né, e aquelas frases clássicas de mãe, e eu achei muito engraçado porque parece que só muda o endereço, né, na nossa geração todo mundo escutou esse tipo de coisa alguma vez, então se vocês tiverem, né, opiniões e complementos, né, ao que eu falei aqui, vocês podem trazer aqui nos comentários. A ideia desse canal é ser mesmo um meio de conversa, né, com vocês, uma conversa leve, uma conversa informal sobre educação, maternidade, vida em família, né, tudo isso que verdadeiramente importa. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscrito nesse canal, se inscreve aqui. Você vai me ajudar muito se você se inscrever e curtir, compartilhar o meu vídeo, né? O YouTube vai me recomendar para outras pessoas e eu vou aparecendo aqui cada vez mais um pouquinho. E isso vai me ajudar bastante aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!